tudo bem contigo? Tudo bem. A gente queria te perguntar que desafio é esse que instigou vocês, que são professoras, pesquisadoras e também psicólogas, a idealizarem um curso sobre bebês e as telas. A gente já vinha interessado nesse tema há bastante tempo. Desde que eu me tornei professora da URGS, eu sempre trabalhei com bebês e crianças pequenininhas e as suas famílias. E a gente estava muito intrigada em como aonde tu vai, tu vê crianças muito pequenas usando as telas de forma geral, os tablets, celulares. E a gente, como sempre trabalhou muito com a questão da interação mãe-bebê, ficava se perguntando que impacto isso será que tem, para o desenvolvimento das crianças, das famílias. Então, desde 2017, a gente começou a pesquisar sobre isso. E hoje a gente gostaria que tu falasse um pouco sobre os desafios da parentalidade na era digital. Eu acho que o grande desafio é conseguir conciliar essa imersão que a gente tem no mundo digital hoje com as interações vivas das famílias, que isso não substitua, a minha relação contigo não seja substituída por um aparelho eletrônico. Elas não são equivalentes, ao mesmo tempo que a gente considera que mesmo para as crianças pequenas fica cada vez mais difícil a orientação de não usar nenhum tipo de tecnologia. Mas a gente tem como fazer um bom uso. Eu acho que essa dose, talvez seja o grande desafio para as famílias. Me diz uma coisa, conforme tu acabou de falar, a gente pode constatar que o fenômeno da imersão das crianças no mundo digital, ele acaba sendo muito complexo. Há quanto tempo os efeitos dessa exposição vêm sendo pesquisados dentro da comunidade científica? É tudo muito recente, por isso que a gente não tem certezas absolutas sobre muita coisa ainda, ou sobre quase nada. Porque se a gente pensar, a tablet é uma coisa que começou lá em 2011. Então a gente tem aí uma tecnologia que está com uns 13 anos, mais ou menos. Os smartphones também é um pouco mais do que isso. Então a gente não tem estudos assim que compararam as crianças, e o seu desenvolvimento ao longo do tempo, de forma longitudinal, para ter certeza assim, sobre que impactos tem no desenvolvimento. A gente tem bastante estudo transversal, então, que vai observando a interação da criança com as tecnologias, com as suas famílias, e hoje um pouquinho mais de estudos longitudinais, que nos dão algumas pistas em relação a questões de atenção, memória, desenvolvimento emocional. Só a gente se preocupa porque tem um certo viés na questão de como que a pesquisa é feita. A gente está muito preocupada com o risco, porque é muito novo, e tem poucos estudos que buscam pesquisar aspectos mais positivos de uso de tela. Por exemplo, eu acho que boa parte das pessoas que fazem o curso entendem que a gente ir no cinema com uma criança pequenininha, de 2, 3 anos, não é um mau uso de tela. Porque a gente vai chegar lá, a gente vai ter uma interação, tem um momento. Agora, essa criança o tempo inteiro em casa, assistindo TV e deixando de brincar, de se experimentar, aí eu acho que a gente também tem um certo consenso de que não faz bem. Agora, qual é a dose boa que não vai prejudicar? Eu acho que esse é um grande desafio. E, além disso, a gente vê que um dos principais motivos que leva as famílias a usar telas com crianças pequenininhas é a falta de apoio. Então, às vezes, as mães dizem assim, eu dou um pouco a tela, ou às vezes até nem gostaria de dar nenhuma tela para o meu filho, mas eu dou porque eu quero fazer a janta, eu dou porque eu tenho que fazer um trabalho em casa. E aí ele precisa se distrair um pouquinho. Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Falta um apoio, às vezes, maior para as famílias, para que elas possam não usar telas com as crianças, se essa for a opção delas. Obrigada, Giana. Queria te comentar uma coisa. Ao longo do curso, vimos as recomendações das sociedades de pediatria sobre evitar expor as crianças ao uso de telas antes dos 2 anos. A partir da sua experiência, essa recomendação, ela é possível de ser seguida na prática? A gente tem famílias que conseguem. A gente até fez um estudo perguntando para as famílias que não ofertavam tela para as crianças as motivações. E elas disseram que elas tentavam priorizar as necessidades da criança, que elas não viam vantagem as crianças usar a tela. E são mães dos mais diferentes níveis socioeconômicos, profissões. Então, a gente viu que tem uma questão de uma crença da mãe de que, por alguma razão, é melhor não ofertar a tela. Mas eu acho que elas são um número bem pequeno atualmente. O que a gente vê, na verdade, é uma luta das famílias em evitar usar a tela, muitas vezes, e que às vezes não se consegue.
O que a gente orienta sempre é, bom, a gente vê que essas orientações restritivas às vezes deixam as famílias muito culpadas por ofertar tela. Então a gente até prefere, ao invés de pensar não use até os 2 anos, como fazer esse bom uso. Quanto menos, melhor. Quanto mais a criança estiver ativa, então é um joguinho, ou quando o adulto está ali junto, conversando sobre o desenho, melhor para a criança. Porque o que a gente vê é que somente a restrição, ela não diminui o uso que a família faz, deixa a família culpada, e a gente entende que tem algumas orientações, por exemplo, mais no sentido reflexivo. Então, como que é o uso na tua casa? Tu é satisfeito com ele? Quando está vendo TV, a criança acaba comendo mais guloseimas, por exemplo, atrapalha na rotina de sono, na rotina da alimentação. Então, talvez poder ser um pouco mais reflexivo e menos restritivo, nós entendemos que seria uma orientação mais interessante para as famílias. Claro que a gente tem que pensar que o uso também dos pais, das mães, dos cuidadores dessa criança influenciam muito também o tempo de uso que essa criança vai ter e a forma como ela vai usar. Então, uma família que usa muito tecnologia, de forma geral, possivelmente vai ofertar isso mais para a criança. E aí a gente tem que cuidar, porque tem estudos muito recentes hoje mostrando que os hábitos de uso de mídia, de forma geral, começam a se estabelecer já aos 2 anos de vida da criança. Então, por isso que a gente tem que estar bastante atento à questão desse início da vida, né? Porque a gente aprende, a gente se torna gente através do contato com o outro. E a gente tem estudos mostrando que o contato com as mídias também ele é formado muito precocemente atualmente. Quando tu traz a questão da importância de uma reflexão dentro da família sobre o uso das telas e que isso vai influenciar os bebês, talvez essa reflexão também ajude os pais e os cuidadores de uma maneira geral de poder controlar esse uso, né, e de poder se conectar mais com as necessidades da criança a partir dessa reflexão, né? Sim, e uma coisa que nos chamou a atenção, a gente fez um estudo onde a gente perguntou se a família estava satisfeita com o uso que fazia de telas. E a maior parte das famílias acha que poderia diminuir esse uso, não está satisfeita, porque considera que existe que a tela tem um certo uso disruptivo nas suas interações. Então, mas seguem usando. Então, por isso que a gente tem cada vez mais, quanto mais a gente tem estudado sobre o uso de telas e as famílias, especialmente nas crianças pequenas, mas acho que isso vale para as maiores também, a gente tem incentivado as famílias a refletir. Está satisfeito com o uso? Que orientações gostaria de receber? O que pensa sobre o uso de tela? Se usa para o trabalho? E em termos de orientação mesmo, a gente tem sido mais conservadora. Assim, a gente tem orientado a evitar o uso na hora de dormir, na hora da alimentação e para acalmar a criança, né? Só que quando a gente pergunta para as famílias quais são os momentos que elas mais usam, são esses 3 também. Então a gente tem um pouco de nó aqui, né? Que são talvez sejam os momentos mais desafiadores para os cuidadores lidarem com as crianças. Eles talvez usem as telas para isso, né? Para fazer a criança comer, para ajudar a criança a dormir, para ajudar a criança a se acalmar. Mas são 3 momentos da rotina com a criança que a gente cada vez mais sabe que não são momentos bons de introduzir tela. Quais são as justificativas dos pais e dos cuidadores para eles permitirem o uso de telas pelos bebês e quais são as justificativas principalmente nesses momentos mais difíceis? O que eles trazem quando eles respondem às perguntas do NUFAB? Nos estudos que a gente fez, principalmente antes da pandemia, aparecia muito assim, para fazer alguma tarefa doméstica, para fazer alguma tarefa do trabalho e para poder descansar um pouco. Durante a pandemia, teve uma mudança nessas justificativas, que era para distrair a criança e para poder fazer essas tarefas do trabalho, especialmente, né, porque houve toda uma questão de não poder sair de casa, né, muita gente acabou trabalhando a partir do seu ambiente, as crianças não estavam indo para a escola. Mas o que a gente percebe é, às vezes, uma dificuldade das famílias em entender, por exemplo, para fazer as tarefas domésticas, digamos que seja a hora do jantar. As famílias, às vezes, têm dificuldade de entender que podem incluir a criança mesmo muito pequena nessa rotina de fazer o jantar. Uma criança de 1 aninho, ela pode botar na mesa o descansa-prato, ela pode botar uma toalha, ela pode levar o copinho de plástico dela até a mesa, ela pode estar ali brincando com os potes. Então, a gente tem sugerido para as famílias incorporar mais as crianças nas rotinas da sua casa, da sua família,
Porque não precisa a mãe estar lá cozinhando, ou o pai cozinhando e a criança na frente da TV se distraindo. Ela pode fazer parte daquele momento da rotina. E nessas pesquisas, como é que os pais se referem, no caso, eles não mencionam os outros brinquedos? Porque se a gente pensar antes das telas, é que eu te escutando, eu lembro muito da minha mãe me contando que ai não, tu sempre foi uma criança muito comportada. Eu te deixava no chiqueirinho e a gente revezava os brinquedos e tu te entretia. E eu apresentando o curso, toda vez que cita o brincar livre, as questões do brincar, eu lembro disso. Os pais, se existe essa referência dos brinquedos sem as telas, se isso fica latente, se isso não é mencionado? Eu não sei se foi a forma como a gente foi perguntando para as famílias, isso não apareceu muito nos nossos estudos e é algo que a gente está começando agora, um novo projeto sobre o uso de telas com crianças um pouco maiores e a gente vai explorar justamente um pouco mais esse contexto da brincadeira em si. Porque tem uma questão do senso comum que aparece muito nas falas de forma geral, que é, as crianças são nativas digitais, elas já nascem sabendo utilizar esses equipamentos. Então, eles, vou ofertar, ou então uma crença de que a criança vai aprender através da tela, mesmo crianças muito pequenas, e a gente tem evidência zero hoje de algum tipo de aprendizado que aconteça de 0 a 3 anos, que não seja mediado por um adulto com o uso de tela. Então, a criança, aí vocês vão dizer, mas meu filho olha tal desenho e aprendeu as cores. Possivelmente ele não está associando o nome da cor em outra língua, com a cor em português e com o contexto, né? Ou vai aprender uma ou outra coisa muito pequenininha, assim. Não vale a pena, não tem essa evidência de um aprendizado real, né? Mas eu acho que a questão desse senso comum de que as crianças nascem sabendo é algo que a gente combate bastante, assim. O que a gente costuma dizer é o seguinte: a criança vai brincar com aquilo que a gente ofertar. Se a gente ofertar a natureza, ela vai brincar com a natureza. Se a gente ofertar potes, ela vai brincar com potes. E se a gente só ofertar eletrônicos, ela vai brincar com esses eletrônicos. E o design todo, de um aplicativo para criança ou de um desenho para criança, ele é todo muito amigável, é muito fácil de usar. Então, qualquer criança aprende a usar rápido, porque é feito para ser fácil, né? Então, não é porque a criança seja mais inteligente hoje com isso. Não, ela vai explorar, né? Porque a criança tem uma capacidade inata de exploração. Ela vai explorar esse aparelho que é desenhado para ser de fácil uso e vai conseguir, né? Mas eu acho que é super importante a gente aproveitar, a oportunidade e dizer que a gente tem que ofertar muitos brinquedos para as crianças. E se a mídia for só mais um dos brinquedos, a gente vê que não tem tanto prejuízo, né? Podemos investigar melhor isso, mas é importantíssimo poder brincar com objetos da vida real, criar com objetos muito simples e de vez em quando brincar também com coisas eletrônicas não é mal nenhum, mas ele tem que ser mais um brinquedo, não o principal. E a chave está na interação entre pais, cuidadores e bebês. A gente até teve um dos estudos que foi bem interessante, nesse estudo que as famílias disseram que preferiam não usar telas com as crianças, foi bem interessante, que quando a gente perguntou se em algum outro ambiente as crianças utilizavam, muitas famílias disseram que às vezes quando os avós cuidavam dos netos, acabavam oferecendo tela, né? E aí foi bem interessante a gente poder investigar um pouquinho assim como é que isso acontecia. Claro, das mães às vezes chateadas porque, poxa, quando eu era pequena não tinha, como é que tu me cuidava? Mas a gente também tem que entender que os avós estão num outro ritmo, que realmente encanta a criança, né? Ou tu põe um videozinho de música ali. Então, depende muito desse uso que é feito pelos avós, mas para nós foi muito interessante, assim, surpreendente saber que quem estava introduzindo a mídia em algumas famílias eram os avós, quando ficavam com as crianças. Que dado interessante, né? Eu tenho a impressão que às vezes os avós acham que aquilo é um material bonito, bacana, musiquinha, distrai. E também vamos combinar, às vezes os avós já não têm o mesmo pique do que um adulto mais jovem cuidando da criança. Sim. E às vezes até brincaram com os netos e aquele é um momento de, tá todo mundo mais cansado, vamos descansar um pouco, uma atividade mais lenta, né? Que não exija tanto do adulto. Isso. Comparando com a energia de um avô com a energia de um bebê, por exemplo. A gente entendeu por aí, mas isso é uma coisa que a gente ainda quer voltar a estudar com mais detalhe, assim, a interação dos avós com as crianças e as telas. E um aspecto que tu trouxe agora
a questão de os aplicativos, né, serem muito fáceis. Não sei se tu quer falar um pouquinho disso, o fato deles serem muito fáceis, como é que se dá a aprendizagem e como é que fica a questão da frustração, porque aí é muito fácil, não tem a conquista, não tem a dificuldade e não tem a frustração, e a frustração ela também colabora para o nosso crescimento. Não sei se tu quer... Em relação especificamente, né, a questão dos aplicativos, de 0 a 3 anos a gente ainda não tem tantos jogos porque a criança não tem tanta autonomia assim, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, o que seria um bom uso de tela? Seria um uso mediado por um adulto. Como é que os aplicativos são desenhados para que a criança use sozinha? Então, e outra coisa, aplicativos gratuitos muitas vezes têm inserido propagandas que são proibidas, né? Não se deve fazer, é proibido no Brasil fazer propaganda direcionada diretamente à criança, no Brasil e no mundo, enfim, tem várias legislações de proteção à infância nesse sentido. Só que elas estão embutidas dentro dos aplicativos gratuitos, então tem uma burla aí, né, na regulamentação que eu acredito que esteja sendo discutida já em várias, está sendo discutida em várias plataformas. Então, tu tem a questão desse aplicativo para a criança que é desenhado para ela usar sozinha. Então, uma recomendação que se tem discutido bastante entre várias instâncias é que os aplicativos, de forma geral, necessitem de um adulto para estar junto, principalmente esses aplicativos desenhados para as crianças pequenas. Só que isso vai contra a motivação que os pais nos disseram que leva eles a usar a tela, né? Porque se o pai está cansado, ele tem uma tarefa para fazer, ou a mãe tem uma tarefa para fazer, precisa distrair a criança por um período, ela vai precisar de algo que a criança faça sozinha. E aqui a gente está dizendo que o aplicativo que a criança usa sozinha não é legal para o desenvolvimento, né? Então eu acho que é alguma coisa que a gente vai... Tem um nó para desembaraçar. Talvez, bom, pode usar um pouco de tempo, sei lá, numa viagem longa de carro, talvez... né, eu posso usar um pouco mais, mas a tônica é que o aplicativo desenhado para sozinha, a criança usar sozinha, tem que ser por muito pouco tempo, ou nem usado, né? Talvez algo nessa linha. Avançando um pouco mais no tema, como as famílias podem buscar as informações adequadas sobre usar ou não usar as telas com bebês? Essa é uma questão importante. A gente tem visto que esse é um assunto que tem mobilizado muito educadores, profissionais da saúde, de forma geral, né? Então, a gente sempre orienta, né, a buscar, primeiro com o pediatra, né? Ele é a referência principal em termos de saúde das famílias, as escolinhas também, né, os profissionais da educação. E a gente tem alguns sites educativos, nosso site tem bastante material, a gente tem cartilhas, a gente tem videosérie. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem manuais também, embora eles enfatizem bem mais as questões de risco, a gente tem tentado produzir materiais mais voltados a bom uso e a reflexão, não só ao risco no desenvolvimento, mas a nossa orientação é essa, busca o profissional de saúde, de educação, e tem vários sites que são bons, acho que a gente até pode deixar, né, a indicação deles no curso. Mas o site do nosso grupo de pesquisa está sempre bastante atualizado em termos de orientações e material de fácil acesso, né, para pessoas que não são da área. Sim, o material é todo gratuito. Se tu quiser comentar um pouquinho mais sobre a série para gente, para os nossos alunos que estão acompanhando. A gente tem atualmente 13 vídeos que enfatizam diferentes aspectos do uso de tela. Então, a gente tem um vídeo sobre o bom uso de tela, a gente tem um bom uso de como faz na alimentação, sobre as questões de sono, especificidades da pandemia, sobre desenvolvimento cognitivo. Então, ali tem até o momento, assim, tem um número de temas bem variado, assim, e a gente está aumentando agora a videosérie até agosto do ano que vem. E o nome da videosérie é? Bebês e Tecnologias. Bebês e Tecnologias, ela está no site do Nufab URGS. E ela está no Lume URGS agora também, dividido em 3 temporadas. Na pesquisa do Nufab, as mães relataram perceber vantagens em não usar as mídias digitais com seus filhos. Tu já trouxe um pouco, né, de como foram as respostas, de como é a realidade dessas mães. Tu gostaria de comentar um pouquinho mais esse dado com a gente? Foi bem interessante, porque na verdade a gente perguntou vantagens e desvantagens de usar. E elas trouxeram muitas vantagens de não usar. E uma delas foi a questão do estímulo à criatividade. E isso é algo que realmente a gente tem um reforço na literatura cada vez mais, né? Que quanto
mais a criança interage com o mundo, mais ela vai tendo criatividade. O fato dela não estar tão imersa na tela favorece que ela vá buscar outras soluções. Ao mesmo tempo, a gente também tem visto que quando a família e a criança conseguem ter um uso mais criativo com o uso de tela, ele também pode acontecer nesse contexto, mas não pode ser só a tela, né? Então, a criança, sei lá, ela pode olhar um videozinho, talvez estão para tão pequenininhos não, né? Mas ela pode olhar um vídeo de como ela faz, sei lá, uma capa de um caderno bonito, e aí ela vai lá, ela busca um papel, ela encapa um caderno. Então, tem possibilidade da gente ter um uso criativo apoiado nas telas. Mas nessa idade de 0 a 3, a gente vê que tem mais vantagem em ter um uso mais breve e permitir que a criança explore mais o seu ambiente, a natureza, enfim, né? Ou que se compense, né? A criança, sei lá, fica 20 minutos, meia hora vendo um videozinho. Bom, vamos brincar agora, 20 minutos, meia hora, vamos sentar com ela, vamos distrair, vamos sair um pouco numa pracinha, né? Compensar esses momentos também com outras atividades. A gente parte de uma postura que talvez restringir a tela vai ser cada vez mais difícil, mas que a tela seja mais um dos contextos do desenvolvimento da criança e jamais o principal. A chave é a interação cuidador, pai, bebê, e não a tela como uso único, mas a tela como um recurso a mais. Esses dias até alguém me perguntou, mas como é que acontecia antes, né? Porque a gente saía com as crianças, com os bebês, e tu chegava no restaurante, ou tu tinha um brinquedo na bolsa, daí a criança cansava daquele brinquedo, aí tu pegava os palitinhos e fazia uma esculturinha com a criancinha ali, ou tu fazia uma dobradura de guardanapo. Por que as pessoas não fazem mais isso? Eu digo, não, tem muitas famílias que fazem ainda, mas é muito cômodo para a família também chegar no restaurante e dar esse tablet ou celular. E é uma coisa que me angustia um pouco, porque às vezes eu vejo que a criança mal equilibra o corpo e ela já está ali com a tela, né? Então, dizer assim, é um problema dar a tela num restaurante? Depende. Se a gente chegou no restaurante, brincou um pouquinho, fez a esculturinha, brincou, né, distraiu, mas sei lá, está demorando, a criança está cansada, enfim, dar a tela ao final, né, não sei, não me parece que a gente vai pensar direto no prejuízo. Mas a gente chegar e a primeira forma de manter a criança calma é a tela, o que a gente está ensinando para ela? Que ela tem que aprender a ficar sozinha, quieta e não incomodar. Eu acho que quando a gente diz que a gente aposta numa atitude reflexiva no uso da tela, é nesse sentido, é pensar assim, o que a criança entende quando a gente está oferecendo a tela para ela? E quais são os motivos que eu, adulto, tenho para estar oferecendo? Né? E de forma geral, por exemplo, se a criança está manhosinha ali, está irritada, está chorando, eu sempre digo para as famílias, imagine que vocês estão tristes com alguma coisa. E aí, quando a gente está triste, o que a gente espera que aconteça se a gente tem alguém com a gente? A gente espera que essa pessoa nos escute, nos dê um abraço, nos conforte. Imagina se a pessoa está com uma pessoa e ela diz assim, olha esse vídeo para tu te acalmar. Só que a gente faz isso com as crianças muitas vezes. Então, é nesse ponto que a gente tem chamado a atenção. Pensa como é que teu filho recebe essa mensagem. Aquilo não cala a boca, né? Ou não me incomoda. Então, que a família pode nem se dar conta que fez dessa forma. Então, por isso que a gente tem cada vez mais insistido. Pensa a mensagem que tu está dando para o teu filho ao oferecer a tela. Sabemos que os cuidadores, eles acabam introduzindo as telas no cotidiano das crianças de uma forma ou de outra. Em quais situações as telas são mais utilizadas pelas famílias? Embora a gente, né, tenha essa orientação negativa para a hora de sono, alimentação e para acalmar, troca de fralda é uma situação também que é bastante relatada, né? Porque são momentos que são difíceis, sempre foram difíceis para as famílias fazerem a criança cooperar. Então a gente vê que são os momentos onde mais se oferta a tela, né? Nos momentos onde mais precisa de troca, né? E aí a gente pode pensar em vários motivos que levam as famílias a estarem talvez exaustas nesse momento e lançarem mão mais da tela, né? Crença sobre o desenvolvimento infantil, a forma como elas foram cuidadas, excesso de trabalho, falta de rede de apoio para ajudar a cuidar dessa criança. Então,
E isso também, de novo, né? Porque a gente diz assim, não adianta restringir, a gente tem que olhar esse contexto como um todo, porque a criança com a tela na mão, ela é a pontinha do iceberg, tem muita coisa por debaixo disso. E que eu digo, acho que se os pais e as mães e os cuidadores soubessem o quão ruim é para a criança oferecer tela justamente nesse momento, eu acho que se ofertaria menos. Só que, sem dúvida, ela é eficaz no sentido de fazer a criança, não digo nem cooperar, da criança não resistir a ser trocada, não resistir a se alimentar. A criança efetivamente come mais se ela está na frente da tela, mas ela come sem prestar atenção, ela come sem interagir, ela come sem estar atenta aos sinais de saciedade, a textura, a cor daquele alimento. Às vezes ela está lá olhando um desenho e nem está vendo o que está comendo, ela está engolindo, mas isso não é se alimentar. Se alimentar é algo muito mais, tem toda uma questão social dentro do se alimentar também. Então, a gente tem trazido muito essas evidências assim, para ajudar as famílias a pensar quando não ofertar e por quê. E nesse contexto, qual seria uma medida boa para utilizar esses recursos de uma maneira mais saudável? Se a gente pudesse fazer assim um resumo sintético, vamos dizer assim, eficaz, para uma família do século XXI, que mãe e pai estão assoberbados de trabalho e vivenciam todas essas experiências, qual seria uma utilização mais saudável da tela para o bebê? Sem dúvida, não usar nos momentos de rotina, né? Alimentação, sono, troca de roupa, hora de dormir, evitar ao máximo nesses momentos e para acalmar a criança. A gente pode ter um bom uso por pouco tempo, que não substitua as brincadeiras reais com brinquedos, a manipulação de livro em papel. Tem alguns autores que discutem, inclusive, a questão do e-book, o quanto o e-book ele é importante para o desenvolvimento também. A gente tem muitas plataformas boas, com muito material legal para as crianças, mas isso também não substitui a leitura de um livro em papel, que envolve textura, envolve motricidade. Então, eu acho que a tela ela pode entrar assim como um elemento a mais. Ela é um brinquedo a mais, mas ela não é o único e ele nunca é a primeira opção. Acho que talvez essa seja o grande resumo, assim, né? Telas com moderação, quanto menor a criança, quanto menos puder usar, melhor. Mas a gente entende que talvez zero uso não seja possível para muitas famílias, por tudo isso que a gente falou, né? Então, usar a interação com o adulto o máximo possível, menos tempo possível e não nas rotinas. Muito obrigada pela tua participação, Giana. Queria te perguntar se dentro de todos esses conteúdos tão importantes para o nosso momento presente, tem mais alguma questão que tu gostaria de colocar? Eu gostaria de agradecer o interesse de quem fez o curso, né, e dizer que podem nos seguir nas redes sociais do grupo. A gente segue trabalhando no tema, a gente quer começar a entender agora também o contexto do desenvolvimento das crianças maiores e a gente gostaria que as famílias entendessem que não precisam se sentir culpadas pelo uso, mas que encontrem, né, uma fórmula que fique adequada dentro da sua realidade, né, e que não percam a questão que a gente sempre diz, olho no olho é sempre melhor que olho na tela.